Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Imagino que vocês já devam estar me ouvindo. Dino, obrigado pelas palavras. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com a apresentação. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai discutir um pouquinho, né, como o IAM, né, como a gestão de identidades e acessos ajuda no processo de fusões e aquisições das empresas, né, o M&A. E aqui, só para decorrer, o que a gente vai ter na nossa agenda, né? A gente vai fazer uma breve apresentação aqui de quem sou eu, Henrique Lucena, eu, Leonardo Pereira. A gente vai falar um pouco do processo de M&A, como que a segurança da informação habilita o M&A e propriamente do que a gente está trazendo, que é a gestão de acesso e identidade suportando o M&A. Então, vamos lá, iniciando, quem sou eu, né? Eu sou Henrique Lucena, estou há 17 anos atuando em tecnologia da informação, sendo que 10 diretamente com segurança. Desses praticamente 17 dentro do ramo de educação superior. Hoje lidero um time de aproximadamente 14 pessoas, dentro deles o Leonardo Pereira. Léo, se você quiser se apresentar, fique à vontade. Bom, obrigado, Henrique. É um prazer estar aqui nesse evento. Falando um pouquinho da minha história aí profissional, eu tenho aí 19 anos de atuação dentro da tecnologia da informação, sendo 15 voltada muito mais ao mercado de auditoria e consultoria. Iniciei atuando bastante como auditor de compliance, migrei para auditor de segurança da informação. À época nem tinha ISO 27000, era ISO 17. E de lá para cá, migrei em algumas empresas de consultoria, alguns outros segmentos de negócio, e hoje estamos juntos aqui dentro do ecossistema Anima para estruturar essa área de governança. E eu tenho uma formação ali muito mais voltada a essa parte prática, né, de implementação de boas práticas, que a gente fala muito de governança de tecnologia e envolvendo a governança de segurança da informação. Então, a ideia é a gente discutir aqui de uma forma um pouco mais ampla qual que é o papel da IAM nesses processos de M&A, e o embasamento é a nossa experiência aí no dia a dia. Obrigado aí pela oportunidade. Perfeito, Léo, obrigado. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria puxar um pouco o que é essa parte do M&A, né, do Merge and Acquisition, que seria as fusões e aquisições. Primeiro, o que é fusão, né? A fusão é a união de duas empresas para a formação de uma nova companhia. E a gente vê isso acontecendo num volume extremamente grande, a nível global, não só no Brasil. No Brasil eu vou discorrer alguns dos maiores, mas a gente vê isso demais acontecendo. E a aquisição, ela ocorre com a compra de uma empresa alvo por uma empresa adquirente. E geralmente, quando a gente tem aquisição, a gente tem uma grande marca comprando uma marca menor e aquela marca menor acaba não existindo mais. Então, a gente não tem aí como na fusão, que muitas vezes permanecem duas marcas e cria um conglomerado. Na verdade, fica a marca principal, adquirente, ela passa a ser dona dos ativos que ela incorporou. Dado isso, qual que é essa ocorrência, né, de M&A no Brasil? Principalmente porque, assim, por que alguém gostaria de falar de gestão de acesso em cima do processo de M&A? Mas se a gente for olhar no decorrer desse ano, que é um pouco do parâmetro que eu vou trazer, a gente teve diversos processos de fusões e aquisições, e segurança da informação é extremamente importante para esse processo, para auxiliar na tomada de decisão, e principalmente gestão de acesso
para a gente dar os próximos passos. Após uma fusão, após uma aquisição, gestão de acesso é extremamente importante para a gente ser ágil na hora de executar as ações. E aí, quando a gente olha, né, o Brasil, a gente vê que hoje o volume de operações e fusões de empresas brasileiras esse ano foi recorde. Então, a gente já vê aí algo fugindo, muitas vezes fala, estamos em pandemia, mas a gente sabe que no nosso mercado, principalmente de tecnologia, a gente tem um boom gigantesco e ainda mais dentro de segurança da informação, né? Então, a gente vê o mercado aquecido, mas a gente vê também essas negociações entre empresas acontecendo num volume muito grande. E aí, um dado que eu trouxe, né, que o Transaction Track Record avaliou que nos 7 primeiros meses de 2021, a gente teve aproximadamente 1.169 operações de fusões e aquisições, o M&A. E todas essas operações que ocorreram, elas movimentaram cerca de 285 bilhões. Um volume extremamente alto e foi um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano anterior. E trazendo um pouco quais foram essas principais fusões e aquisições de 2021. A gente tem Rap Vida e Notre Dame Intermédica, valor de 115 bilhões. A gente teve a Infraco com a Oi, que foi adquirida pela BTG Pactual na casa dos quase 13 bilhões. Grupo Big, adquirido pelo Carrefour, em 7,5 bilhões. Grupo Soma, que adquiriu a Hering, em 5,1 bilhões. E a TOTS, que adquiriu a RD Station, e 1,8 bilhões. A gente teve diversos outros, como foi informado, de operações, mas essas são as 5 grandes que eu queria trazer aqui, foram as principais, e até a gente imaginando, né? Como será que dá um processo desse em questão de fazer uma avaliação de segurança, propriamente após o deal, né? O negócio está sendo feito ali, ele entrou. Qual que é o dia seguinte? Imagina uma empresa adquirindo uma outra com 20 mil funcionários. Pô, no dia seguinte, como que a gente vai dar acesso para tudo isso? Como que a gente vai conseguir resolver aqueles problemas de, pô, eu preciso acessar um arquivo da outra empresa e não consigo e tudo mais? E é isso que a gente vai tentar um pouquinho responder aqui hoje. E como que a segurança da informação ela consegue propriamente habilitar o M&A? O que a gente fala com habilitar eu acho que muitas vezes o negócio, né, o nosso business, eles continuam enxergando, né, segurança da informação como não sendo uma área executiva, muito mais operacional, não tratando com o tático. Então, a gente trouxe aqui como que a segurança da informação pode habilitar o M&A e, o mais importante, cancelar um negócio. E por que cancelar um negócio? A gente sabe que hoje, a gente fazendo um levantamento, um due diligence dentro de uma empresa, se a gente achar algum problema muito grande, isso pode fazer com que um negócio acabe. Então, por isso que a segurança da informação ela é extremamente importante dentro de fusões e aquisições. A gente vê que cada vez mais a gente tem formulários de due diligence voltados à segurança da informação, agora com privacidade de dados também, né? Então a gente vai crescendo nisso. E a gente ainda vê muitas vezes as empresas que estão passando por esse processo, elas não estão preparadas para responder. Às vezes elas não têm toda a documentação. Então, por isso que uma área de segurança bem estruturada consegue apoiar esse processo e consegue tanto habilitar como eu trago cancelar, mas eu acho que o cancelar aqui seria no sentido de, pô, negócio ruim,
vamos deixar isso de lado e vamos partir para o próximo. E o que que são, né? O que que a gente vê no dia a dia quando a gente está falando de segurança da informação e o processo de M&A? Primeiro, problemas de segurança são recorrentes e podem acabar com uma negociação. A gente sabe que incidentes acontecem em todas as empresas, muitas vezes o que varia aí é a criticidade, mas a gente tem incidentes em todas elas. E dependendo do incidente, isso pode acontecer de acabar com uma negociação. Isso pode ser extremamente ruim a ponto que você deixa de fazer um negócio com certa empresa pelos tipos de incidentes e ocorrências que tiveram ali no dia a dia da operação. E a gente vê que as empresas têm dado focos na postura de segurança mais do que anos anteriores. O que quer dizer? A gente está vendo vários incidentes ocorrendo, mas a gente vê as empresas com foco na postura. Você vê muitas empresas hoje buscando, né, aqueles assessment em cima de riscos. A gente tem hoje diversas ferramentas que avaliam os riscos das postura de segurança contra risco, e aí isso apresenta para as empresas, até para uma tomada de decisão, num primeiro momento, se devo ou não investir num negócio de fusão e aquisição, ou se aquela empresa, já entendendo que a postura dela é uma postura baixa em segurança da informação, eu já vou deixar de lado. A gente vê que a violação de dados, né, e falando ali, fazendo cross com o primeiro, de falar de problemas recorrentes, incidentes, a gente vê que quando tem uma violação de dados não divulgada, é um fator decisivo para a maioria das empresas para cancelar um negócio ou para seguir em frente caso não tenha tido, né? Mas muitas vezes a gente vê que uma empresa, num processo de due diligence, ela teve uma violação de dados, mas ela não fez a comunicação. Ela acabou escondendo isso. E no processo de due diligence, você é obrigado, né, ali, juridicamente, a colocar esses dados. E aí, quando você pega isso, você fala, pô, será que eu quero investir numa empresa que não foi transparente com os clientes ou usuários? Então, isso acaba sendo esse fator decisivo. E para quem toma a decisão, né, eles hoje ainda sentem que não tem tempo suficiente para realizar uma avaliação de segurança. Por que isso? Para quem já participou de processo de due diligence, a gente sabe que tudo é um período grande de avaliação da empresa, que muitas vezes pode levar aí de meses para anos, mas quando a gente fala de tecnologia e segurança, eles acabam gastando mês, dias para fazer a avaliação disso. Então, quando fala de ter tempo suficiente, é que muitas vezes, quando entra numa due diligence de segurança cibernética, você começa a ter um insumo tão grande de informações, às vezes muitos problemas, que acaba esse tempo não sendo suficiente pelo volume mesmo de dados que você acaba recebendo. Então, muitas vezes, você aceita o risco, né, como a gente fala, e acaba tomando uma decisão nem sempre assertiva em cima de uma fusão e aquisição. Outro ponto, equipe de TI não tem habilidade para performar avaliações de segurança cibernética. Como a gente vê ainda empresas que não possuem um time de segurança da informação implementado, infelizmente isso ainda ocorre, ou muitas vezes é uma equipe multidisciplinar e tem um analista de segurança, aquele que é muito mais focado em firewall, em gestão de acesso, mas não em governança. Então, eles não têm essa habilidade para performar avaliações de segurança cibernética. E aí, depende de uma consultoria externa, depende de auxílios de outros, que muitas vezes acabam que falhando no processo, né? Até por não conhecer a fundo o business. E as organizações, em sua maioria, elas alocam, né, como eu falei em cima, dinheiro para consultoria externas, terceiras.
para executar essa avaliação. Que, aqui, de novo, se você não tiver o tempo suficiente para executar essa avaliação, de nada vai valer. Você vai continuar com uma análise superficial e talvez o seu negócio aí possa vir a dar errado no futuro, né? Você vai descobrir que tem um problema muito maior em relação à segurança da informação. E, por último, erros, né, na hora de abordar o risco cibernético, que se leva a grandes arrependimentos. O que são erros na hora de abordar? Às vezes, não fazer a pergunta certa, você não decorrer do histórico da empresa, sempre lembrar de você avaliar, no mínimo, os últimos 2 a 3 anos da empresa em questões de incidente, em postura de cibersegurança, em conscientização. Então, tudo você levar a avaliar o que realmente essa empresa ela traz e quais são os riscos que ela oferece em questão de cibersegurança e se vale a pena. E muitas vezes o que a gente tem visto que o risco de cibersegurança tem sido utilizado até na negociação para falar, pô, você tem um risco alto, então a gente vai negociar melhor esse valor. E isso faz, como eu disse, o processo de segurança da informação aqui habilitando esse processo de fusão e aquisição. Então, a gente consegue ajudar em due diligence, inclusive a tentar, vamos dizer assim, a barganhar no valor quando a gente tem uma baixa maturidade na empresa que vai entrar numa fusão ou ser adquirida. Bom, era isso que eu queria trazer. Eu queria mostrar um pouquinho do que é o processo de M&A, como segurança da informação ela pode auxiliar na tomada de decisão ou no processo de due diligence. E agora o Leonardo segue apresentando um pouquinho sobre IAM suportando o M&A. Obrigado, Henrique. A sua introdução, a sua contextualização, ela é a entrada para o meu bate-papo aqui com o pessoal. Quando a gente fala da questão do que é a AM, do que ela representa dentro da segurança da informação e para o viés da companhia que está sendo ou com a fusão ou com a aquisição, e a AM se torna a chave, né? Como você comentou, devido a essa frente de falta de tempo para se planejar, falta de pessoas que têm a capacidade de fazer boas avaliações, consequentemente, o cenário de tecnologia e onde está incluída a área de segurança da informação, ela acaba sendo envolvida nas questões dos processos da área, dentre os quais a gente fala de gerenciamento de identidade e acessos, e para quando a gente vai se planejar para fazer um M&A, esse é um processo-chave. E, diante disso, por ser um processo-chave que envolve pessoas, ferramentas, tecnologia, e é parte da estratégia, com a ausência desse tempo da pessoa se planejar para fazer e o assessment e tudo mais, a IAM acaba ficando com uma segunda parte ali, nessa possível análise de assessment, e acaba sendo um problema ali no futuro. Por quê? Porque a gente trata a IAM como entrada de todo novo colaborador ou usuário, e a gente trata o usuário como cliente, né? E a experiência dele para nós é a chave para a nossa visão ali futura. Então, você, quando vai fazer uma fusão ou uma aquisição de uma nova empresa, né? E não tem esse planejamento muito bem estruturado, com um roadmap muito bem definido, como que vai ficar de um lado, como vai ficar de outro, ou se você vai fazer isso de uma forma quebrada ou de uma forma única, de entregar as duas de uma vez só. Então, a ausência desse planejamento causa muito desconforto para a empresa como um todo, né? Então, essa visão do nosso cliente final, ela fica bem desgastada se isso não tiver um bom planejamento. Então, ali, quando a gente fala, que eu coloquei ali que a experiência do cliente é ruim, é porque a gente sabe que, independente do momento que a gente está nessa aquisição ou nessa fusão, o negócio segue. E no momento que a gente está hoje de mercado, com as coisas ágeis que são
que são necessidades para ontem, das tomadas de decisões, né? IAM se torna a chave, então, para que se tenha essas tomadas de decisões de forma mais correta. Então, ali eu trouxe alguns exemplos, né, de problemas que a gente enfrenta quando é relacionado com M&A, voltados a IAM, né? Então, quando a gente fala aí de questões, a empresa define que precisa ali ter uma estratégia rápida para concessão dos acessos dos colaboradores da empresa A ou da empresa B, para não perder, inclusive, os acessos já existentes, então o IAM se torna a chave, né? Um outro problema ali é quando a empresa decide, uma empresa que vai ser adquirida por outra, decide ser vendida, ela precisa ter um conforto do que os acessos das pessoas que não vão fazer mais parte da empresa sejam revogados. Então, isso também veio, muitas vezes ela vem de um formato meio que top-down, né? E se você não tiver um processo bem estruturado, ferramentas capazes de fazer isso de forma muito bem organizada, você vai ter problema para isso também, né? Ou quando você tem terceiros e precisa ter um planejamento de contratos, né? E fazer a gestão dos seus terceiros dentro do seu ambiente, isso também se torna um problema num processo de M&A. Tá? Eu quis trazer alguns exemplos aqui desses problemas que a gente vê com mais frequência quando a gente trata de AM versus o M&A. Pode passar, Henrique, por favor. Aí, falando um pouquinho, então, já dando esse insumo, né, desses principais problemas que eu trouxe aqui, como que a gente tem identificado aí no processo de M&A, planejamento, pensar no usuário como cliente final, né, a experiência do usuário, o UX, que é sempre, a gente fala de UX, 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 mas o usuário para nós é chave, né? Tudo aquilo que a gente quer ver ali na nossa frente, então, e o usuário também não pode ficar parado para fazer as suas atividades, e uma expressão muito positiva, por mais que ela é, às vezes, muito dolorida, time is money, então a gente está perdendo dinheiro, né, se o colaborador, se o usuário não está fazendo as atividades que ele deveria fazer. Então, um bom planejamento é essencial, né, e se você não tiver uma estrutura de M muito bem estruturada, com um bom planejamento, com pessoas-chave, com boas ferramentas, você não consegue direcionar isso num processo de M&A e, consequentemente, você vai ter problema após esse processo ser concluído, tá? Então, ali, como que a IAM ela pode te ajudar, né, a garantir que o M&A vai ser efetivo, ou pelo menos tentar garantir que as práticas vão ser direcionadas, né? Então, o que a gente pode fazer dentro do M&A para garantir que o M&A vai ser eficiente? Primeiro, a gente consegue fazer e pensar de segurança da informação como um todo. A IAM, ela é voltada não só ao acesso, mas ela tem outras frentes que a gente fala que é questões, de uma forma geral, que envolve outras áreas, a parte de arquitetura de segurança, né, que vai focar muito ali na sua autenticação, junto com o seu AD, enfim, você consegue aplicar ali um SSO ou MFA para garantir que a sua autenticação seja mais rápida e efetiva e você implementar o seu processo de AM de uma forma mais rápida e organizada, né? Outras questões que a gente pode colocar ali, para garantir que quando tem essa fusão ou essa aquisição, é a gente se planejar de uma forma adequada e pensar qual a melhor forma de garantir a entrada do filtro, pensando num novo acesso, por exemplo. Então, a gente tem possibilidade de fazer integração com a folha, com o sistema de folha, de sistema de RH da sua empresa, ou a gente pode fazer essa integração via banco de dados, via AD, enfim. E uma série de oportunidades que a gente pode pensar como estratégia, desde que você tenha esse planejamento muito bem efetivado. Então, como eu falei lá, um dos principais problemas é esse. Quando a gente faz um M&A, muitas vezes as necessidades não são direcionadas ao time de segurança da informação, que, consequentemente, não tem uma estrutura específica de AMM, né? Uma célula mais voltada à governança e conformidade, que vai garantir essas práticas, e, consequentemente, esses problemas começam a aparecer. Então, uma outra possibilidade que a gente coloca em IAM como chave é que quando a gente está fazendo uma fusão, uma aquisição, você consegue implementar uma série de conexões, né, de conectores, de integrações, para automatizar e acelerar o processo. Uma vez que você tem colaboradores que já estão integrados à sua folha, por exemplo, você cria um conector junto a uma estrutura, uma ferramenta de IAM,
e essa ferramenta ela vai fazer a gestão desse usuário, dessa identidade dentro da ferramenta, e automaticamente ela já vai conceder acesso aos ativos que ela precisa. Consequentemente, você não tem aquela perda de respaldo do usuário, do seu SLA, e se torna transparente para o usuário que está sendo célere, né? Que está sendo ágil, e os processos cada vez mais você tem que ser resiliente para atender esse tipo de necessidade rápida, e eu acho que a EAM te suporta nesse sentido, tá? Outra questão que é muito importante quando a gente faz um M&A e a EM te suporta é pensar num processo. Aí eu estou falando mais do processo de EM como um todo. Você trabalha com processo de concessão, você pode trabalhar com processo de revogação, e você tem o processo como chave, que impacta em muito quando você tem auditorias implementadas, tanto auditorias internas no seu ambiente como auditorias externas, é você fazer uma revisão. Então, você garantir que tudo que está de uma empresa ou de outra, ou quando elas estiverem integradas, os ativos e os usuários que estão naqueles ativos estão de acordo com as suas funções e responsabilidades. Então, dá essa garantia ao seu auditor interno ou ao seu auditor externo, ao seu parceiro, de que você está com boas práticas dentro do seu ambiente. E aí eu já entro no próximo tópico, como que a AIME pode te ajudar, quando a gente garante essa conformidade com as boas práticas, né? E a AIME, ela é chave, como eu comentei no começo, para garantir controles internos voltados a gerenciamento de acessos, e isso te garante que você vai poder prover para o seu parceiro de auditoria que está executando um gerenciamento de identidade de forma adequada, tá? Então, a gente queria trazer de uma forma mais macro como que é o processo de M&A e como que a gente enxerga hoje, né, alguns problemas que a gente tem visto de não ter um bom planejamento dentro do time de segurança da informação para as práticas de AM e, consequentemente, como ela pode te ajudar a te deixar mais à vontade, digamos assim, um bom termo, para garantir que o seu ambiente vai estar controlado, com os usuários dentro dos devidos ativos, de forma rápida, estruturada e organizada. Aí, era mais isso, pessoal. Aí fico à vontade aí para vocês, se vocês tiverem perguntas, para falar especificamente desse tema que nós apresentamos aqui, pessoal. Ô, Léo, a gente tem uma pergunta aqui. Eu vou fazer a leitura da pergunta, você fica à vontade para responder, senão eu posso responder também. A pergunta aqui para mim aparece como de Tatiana Ventura. Num processo de M&A, podemos esbarrar em cenários de médicos do trabalho que suportam N unidades de negócio dentro de uma grande estrutura? É possível gerenciar controles de acesso de uma pessoa que possui mais de um vínculo de trabalho? Sim, quando a gente está falando de uma pessoa que possam ter duplo vínculos, como eu falei, ali na parte de estruturação no processo de AM, você precisa se planejar qual vai ser a melhor estratégia de implementação do seu IAM dentro do novo ambiente, da nova estratégia. Então, se a pessoa tem hoje um acesso de determinado lado e não tem do outro, você tem que garantir que a fonte de entrada dessa pessoa nessa nova empresa, ela tem essa dupla possibilidade. Então, você cria ali, ou pode ser via banco de dados, ou como eu falei, via folha, uma estrutura que receba essas novas pessoas da nova empresa, ela se mantém até que seja definida o timeline de continuidade, e um determinado momento, esse duplo vínculo, se ele não tiver de funções diferentes, ele é, entre aspas, quebrado e se torna depois uma identidade única. Não sei se você tem alguma coisa para complementar, Henrique. Perfeito. Na verdade, eu ia fazer um cross do que é o nosso dia a dia hoje. A gente trabalhando dentro de uma estrutura de universidades, a gente trabalha com muitos questões de duplos vínculos, onde a gente tem muitos professores que são propriamente coordenadores, então ele trabalha no campo acadêmico e no campo administrativo, e muitas vezes ele, quando está ali na questão acadêmica como professor, ele atende mais de uma unidade de negócio. Então, hoje a gente consegue controlar isso
com a ferramenta de gestão de identidade, e eu vou dizer de uma maneira muito fácil. É algo que a gente consegue criar, por exemplo, tags direcionando de quais universidades esse professor ele pode ter a visibilidade para solicitar um acesso, quais acessos ele vai poder ter, então a gente pode criar esses filtros. Então, eu acho que, como eu disse, num processo de M&A, quando você vai fazer essa junção e você cai nessas questões de duplo vínculo, quando você possui uma ferramenta de gestão de acesso, você consegue lidar, seja criando um contrato para essas pessoas, seja pegando uma integração via uma folha de admissão de uma empresa terceira ou uma folha do próprio sistema, você consegue fazer todas essas operações e fazer com que o sistema de gestão de identidade te apoie em relação a esse processo. Espero que eu tenha respondido. Em um processo... desculpa. Oi. Deixa eu, Henrique, Leonardo, Oi, deixa eu fazer uma pergunta que chegou pelo YouTube, né? Lembrando a todos que nós estamos ao vivo no YouTube também, então vamos ler as perguntas do Zoom e do YouTube também. Eu acho que, na verdade, é uma observação, né? Então, a rede Marriott de hotéis fez um MA problemático que foi pego no GDPR por problemas de cybersecurity. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre esse caso específico? Bom, eu vou ser bem sincero, eu não conheço do caso, eu não li sobre o Merge Acquisition do Marriott, mas a gente sabe que nos últimos 2 anos, os hotéis Marriott passaram por 2 grandes vazamentos de dados, né? E eu acho que isso muito ocorreu quando a gente fala da rede Marriott, por conta de aquisições de hotéis menores que eles fazem, né? Eles têm hotéis pequenos em algumas regiões do globo, e aí eles trazem eles para marca Marriott, né? E dentro dessa operação, talvez de um due diligence, não se tomou os cuidados adequados quando foi adquirir essas unidades menores, e tais unidades acabaram expondo vazamento de dados. Não só tais unidades, como a própria Marriott Central acabou fazendo isso. Mas eu acredito que deve ter uma relação, a pergunta em relação à questão de esses hotéis menores entrando dentro da rede Marriott, e aí quando você tem um vazamento de dados, tem um incidente de segurança, aí a gente já está falando da Marriott em si, e não mais de um hotel pequeno, separado em algum lugar do mundo. Ok, se você quiser seguir para responder já essa pergunta que chegou pelo chat. Perfeito. Léo, vou seguir no mesmo processo, eu vou ler, se você quiser responder, senão eu acompanho. A pergunta veio do Eric Tawil. Em um processo de M&A, como tratar os dispositivos IoT nas empresas? Você tem aí você pode falar um pouco? Então, da mesma forma que a gente fala de uma ferramenta de AM que suporta ativos, a gente fala ativos de uma forma geral. Então, esse ativo ele pode ser dispositivos móveis ou dispositivos da corporação. O que a gente precisa se organizar quando a gente fala de IoT é você ter um ambiente controlado. Aí a gente fala de outras ferramentas que fazem o monitoramento desses dispositivos móveis dentro da sua organização, e através da ferramenta de IAM, desculpa, você faz a gestão de quem está requisitando aquele ativo, né, de IoT, de dispositivo móvel, e consequentemente você faz você faz a gestão em si desse dispositivo dentro da ferramenta. Mas você tem que ter por fora, né, uma ferramenta de suporte que faz toda a parte de segurança desses dispositivos, né? E aí são 2 processos diferentes que a gente está falando aqui. Ferramenta de segurança para monitorar e ferramenta de AM para suportar
a requisição e a gestão em si do dispositivo. Exatamente. Lembrando que quando a gente fala de ativos de informação, esses ativos geralmente eles são classificados e são gerenciados dentro das plataformas de gestão de identidade. Então, quando a gente tem um dispositivo IoT, ele é um dispositivo, um ativo da empresa que ele demanda ser gerenciado através de gestão de identidade, saber quem são as pessoas que são responsáveis por ele, quem são os usuários deles e passar por todo o processo normal de gestão de acessos e identidades. Bom, essa foi a última pergunta. Alessandro, não sei se tem mais alguma em outras plataformas, senão eu acredito que a gente pode encerrar.